Boa noite, pessoal. E aí, tranquilo? Pois é, existem algumas questões envolvendo Jesus que nos causam celeuma até os dias de hoje, né? Por exemplo, é possível um advogado, a um contador, a um médico, a um engenheiro evangelizar? Claro que é possível. Todos nós somos evangelizadores por excelência. Somos evangelizadores por indicação do nosso próprio Cristo Jesus, né? E dizer algumas palavras sobre a vida de Jesus nunca é demais. É interessantíssimo você ter em mente que falar sobre Cristo Jesus é enaltecer a vida e a obra deste mesmo Cristo Jesus. E isso por si só já é uma verdadeira obra criacionista, uma verdadeira obra mandamental, né? Porque envolve o amor que nós temos por Jesus Cristo. E existe uma questão muito cética, uma questão muito que envolve muito o ceticismo, a dúvida, e essa questão gira em torno da pós-morte, né? O que vai acontecer conosco depois que a gente morrer? As pessoas muitas vezes elas acabam perdendo a fé quando elas entram em conflito com essa questão. Como será a vida depois da morte? Porque o corpo ou ele vai para baixo da terra ou ele vai ser cremado, né? O corpo não vai para o céu. E se o corpo não vai para o céu, o que aconteceria então conosco? As pessoas entram em conflito porque os católicos, por exemplo, eles não a filosofia católica, por exemplo, às vezes não se coaduna com a filosofia espiritualista, né, do espiritismo. E quando você imagina o teu espírito subindo ao céu, você imagina que isto tem a ver com o espiritismo e não mais com o catolicismo, né? E na realidade isso não é tão importante. Por que não é tão importante? Porque nós já temos as revelações cristãs que envolvem a própria ressurreição de Jesus Cristo. E você pode se perguntar então, mas só Jesus ressuscitou? Não houve outras ressurreições? Houve sim, houve ressurreição, houve muitos apóstolos de Jesus, daqueles 12, alguns deles também ressuscitaram. Existem relatos de ressurreição de vários cristãos ao longo da história do cristianismo, como por exemplo a ressurreição de São Jorge Guerreiro, né? São Jorge Guerreiro, a história dele nos revela que ele ressuscitou 2 ou 3 vezes durante a tentativa de que os generais romanos tiveram de matá-lo. E nós não prestamos muita atenção nisso, mas se não me engano, Pedro e Paulo também ressuscitaram após a sua morte, uma vez cada um deles. E então as pessoas se apegam muito nessa possibilidade ou não de a pessoa ressuscitar, né? E elas pensam, não, mas eu não vou ter a possibilidade de sair da minha sepultura ou regenerar meu corpo após uma cremação. Isso não é ressurreição. As pessoas que pensam assim são as pessoas de pouca fé. Para você ter fé em Jesus, você tem que ter a mente de uma criança, ou pelo menos parecida com a mente de uma criança. E a mente de uma criança muitas vezes acredita sem ver, né? O pai e a mãe chegam e falam de Jesus para a criança e a criança ela simplesmente toma como verdade a vida de Jesus, a existência de Jesus. E ela só começa a se questionar
a respeito da veracidade dessas informações sobre Jesus com o passar do tempo, durante ou após a fase da adolescência, né? Mas você não precisa se questionar muito sobre isso. Se você não está ressuscitando, se você não tem relatos de pessoas que ressuscitaram, tendo saído de suas sepulturas ou recuperado seu corpo após uma cremação, não se preocupe com isso. Tenha em mente que a filosofia cristã, aliada às Sagradas Escrituras, tudo explica à medida em que você for estudando e buscando Jesus Cristo na sua realidade espiritual. Com o tempo, com o estudo, com o aprofundamento do estudo do cristianismo, você vai chegar a conclusões que eu já cheguei, que para Deus tudo é possível. E se você puder ou não, se você vai ou não voltar para a Terra depois que você morrer, isso depende só de Jesus Cristo. Valeu, um abração.